Rodando pela CCXP 2018, no meio de tantos livros, quadrinhos, é impossível não lembrar da crise editorial que nesse ano chegou praticamente no seu ápice. Então é lógico que a gente aproveitou para falar sobre isso aqui no evento. Vai daí, Tibi! É isso mesmo, Thiago. A gente vem já de um ano de uma crise de papel muito forte para as editoras e aí agora essa crise não saiu, esse ano persistiu e aí a gente resolveu passear aqui pelo CCXP e conversar com algumas pessoas do mercado para entender um pouquinho como é que essa crise afetou a elas neste ano, o que as editoras fizeram para contornar esse problema da crise e quais são as novas possibilidades que essa crise está abrindo para essas editoras poderem, porque a gente viu um movimento muito grande acontecendo nesse ano, lojas fechando, problemas de atraso de editoras, e aí, o que está acontecendo? Então, confere aí que a gente vai conversar com todo mundo. Como que a crise editorial atingiu a JBC neste ano? Bom, ela atingiu do mesmo jeito que ela atingiu praticamente todas as editoras, né? Várias livrarias falindo, né? Não pagando as editoras, e não só as livrarias, a Adnap, né? A maior distribuidora de banca, Então, as editoras começaram a ter um problema muito sério de caixa por não receber, estava com os produtos lá, e não receber das livrarias, da distribuidora, e, ao mesmo tempo, produzindo coisa e não tendo onde escoar a sua produção. Claro que tem outros lugares, tem Amazon, tem lojinhas, né? Tem eventos, mas 30%, 40% do mercado ficou prejudicado com a crise. Então, esse foi o impacto na JBC, tanto financeiro quanto de distribuição. Legal, e qual que foi a principal ação que vocês tiveram para contornar isso? Bom, a gente vem fazendo várias coisas. Primeiro, a gente teve que parar tudo e ficamos quase 2 meses sem lançar nada para bolar um plano editorial diferente. Uhum. O que a gente vem fazendo nos últimos meses a gente anunciou que a gente não vai lançar mais os mangás mensais, bimestrais, a gente vai lançar a maior parte deles em blocos, então 2, 3 volumes de um mangá de uma vez só, como se fosse uma temporada, e depois sai mais 2, 3 daqui 2, 3 meses, 4 meses. Estamos tentando dar o máximo de força possível para lojas pequenas, para livrarias pequenas e médias. Vamos lançar a nossa loja virtual e uma loja física da JBC agora em dezembro. Então vai sair agora, as duas vão ser tipo um soft opening, mas vão ter a loja da JBC em São Paulo e uma loja online. Então essas são algumas das coisas que a gente está tentando fazer para driblar a crise. Paramos aqui na Editora Draco para falar com o Rafa Fernandes e olha só, queria saber como é que a crise editorial, principalmente que explodiu nesse ano, afetou a Draco? Olha, na verdade a gente está lidando bem com a situação, porque claro que a gente teve um prejuízo, o material ficou preso nas livrarias e livrarias, mas a gente sempre trabalhou em eventos, sempre trabalhou com venda direta e a gente está agora ampliando isso. Então, de certa forma, a gente está mantendo algumas coisas que a gente já vinha fazendo e ampliando essas entradas em feiras, como agora na Comic Con a gente faz sempre. Eu estou como autor aqui, mas eu acabo trazendo bastante coisa da Draco, porque eu publico tudo pela Draco. Mas para nós tem sido uma forma de reavaliar as coisas e tal. Por sorte, estava muito preparado para não tomar um tombo. Mas eu acredito que para o mercado em geral, as coisas vão mais mudar do que ser um apocalipse, entendeu? Elas vão migrar para outras áreas. A Amazon vai acabar assumindo o que ela quer, né, que é um pedaço do mercado bem grande. Mas não sei se ela é a culpada total do que vem acontecendo, né? Porque, na verdade, as livrarias vinham trabalhando muito com consignação, como é que eu vou dizer, com uma política não muito saudável para o mercado como um todo, e acho que agora está vindo a conta. Já que a gente está falando de crise editorial, como é que essa crise tem afetado a Jambô? Bom, o principal elemento dessa crise é o problema que a gente tem com distribuição. A distribuição no Brasil de livro, revista e material impresso é muito complicada. Ele é muito ruim. E não só a distribuição, o pessoal sempre fala banca de jornal. Já faz um bom tempo que a banca de jornal não consegue atingir direito o público. E não é culpa do pessoal que trabalha na banca, mas da distribuição. Uhum. Então você tem que depender de livrarias, o que também não é uma boa ideia.
porque se você depende só de um meio de chegar no seu público, a coisa fica complicada. Deu um problema na livraria, você não chega no seu público. A Jambô, ela investe bastante na parte virtual. Ela ter uma loja virtual, ela ter contato, a Jambô fazer divulgação do material dela também na parte virtual, que é uma forma da gente noticiar, conversar e chegar no nosso público. Essa nossa crise que o pessoal tem falado, na verdade é uma consequência de uma situação do mercado editorial, do mercado de distribuição, que já vem acontecendo há mais de 5, 6, 7, 10 anos. Aconteceu agora, estourou agora, porque a gente está numa crise geral, econômica, e você não consegue manter uma situação ruim. E assim, você não tem uma distribuição boa, você não tem lojas ou rede de lojas que distribuem decentemente o teu material ou de uma forma eficaz. Isso vai acumulando e estourou no que estourou. O que a gente faz é tentar ter uma venda direta com o leitor, chegar no leitor, chegar no fã, tentar cortar intermediários, tentar chegar nas lojas, sejam elas pequenas, sejam elas grandes. A gente recebe muito e-mail e mensagem de: eu sou uma loja pequena em Quixeramobim do Leste, eu queria lançar os produtos de vocês. A gente atende, a gente conversa, a gente vê o que a gente pode fazer, porque a ideia é, você trabalhando com as lojas pequenas, você está dando uma força para o mercado. A gente não tem um mercado muito estruturado ou muito forte, porque tem uma certa ideia, uma certa visão de que eu tenho uma loja, eu tenho que matar as pessoas do lado para poder me dar bem. Entendi. Então, só que chega uma hora que, se você tem essa visão predatória o tempo inteiro, de eu quero acabar com o meu inimigo, vai chegar uma hora que você vai estar sozinho. E aí você não vai ter como arrumar infraestrutura, logística, você não vai ter como brigar para ter um papel melhor, uma impressão melhor, porque você está sozinho. Então a ideia é, vamos tentar dar uma força no que a gente pode para o mercado, para as lojas, para as outras editoras também. Por exemplo, a gente está aqui na CCXP e a gente está vendendo material de editoras que não puderam vir. Por quê? A gente ganha com isso? Tá, a gente ganha o suficiente para pagar estantes, essas coisas. Mas a ideia é ajudar a divulgar outras editoras para que essas editoras continuem publicando e tenha mais material e tenha mais público, e o público chega até a gente e um vai ajudando o outro. Então a gente tem essa postura de vamos tentar ajudar, vamos tentar investir um pouco no mercado. Se não necessariamente com dinheiro, porque ninguém está com dinheiro, mas investir com oportunidade, com chance, com trabalho, com atenção, o que a gente pode fazer. E hoje, como é que vocês enxergam que é o maior desafio da editora de quadrinhos no Brasil? Nossa, são tantos os desafios, é difícil falar de um. Eu vou falar dois, tá? Um, especialmente distribuição, porque a crise maior é a distribuição. Então, né, com a queda de banca, a queda da maior livraria, né, do Brasil. Então esse acho que é o maior desafio hoje. E o segundo é fazer as pessoas lerem, né, ainda. Eu acho que não... se diz muito, brasileiro não lê, não é verdade. Eu acho que o brasileiro lê sim. Mas o nosso desafio é fazer mais brasileiros lerem, mais gente ler, e principalmente quadrinhos. Descobrir que as pessoas estão descobrindo, claro, que quadrinhos não é coisa de criança, mas que descubram ainda mais. Então acho que esse é o nosso segundo maior desafio. Você acha que o mercado digital vai ajudar a superar essa barreira? Eu acho que ele pode ajudar. Eu acho que durante muito tempo, tanto no mercado editorial de livros como um todo, quanto de quadrinhos, as pessoas viam uma luta entre o digital e o impresso que não existe. Um não vai substituir o outro, um ajuda o outro. Então eu acredito fortemente, nós da JBC acreditamos que o digital, seja em livros, seja em quadrinhos, ele é uma ótima peça de ajuda, de distribuir a leitura, de ajudar na venda do físico também, de disseminar a leitura, disseminar o conhecimento. Então eu acho que ele vai ser uma ferramenta muito importante, já é hoje e vai ser muito mais ainda no futuro. O fator mais crítico é a gente encontrar um ponto para se reorganizar e conseguir saber quando lançar as coisas e tudo mais, sem ter aqueles parceiros trabalhando de uma maneira tão sólida. Mas a gente já vinha se organizando, já faz bastante tempo que eles estão devendo para todo mundo, então o que tinha de ser já foi, já sabia. Qual que você vê que é o maior desafio hoje dentro dessa crise editorial que a gente está tendo, principalmente aí para os quadrinhos? O maior desafio da crise editorial
as editoras, as empresas resolverem conseguirem trabalhar dentro de uma crise econômica. Porque o problema principal de uma crise editorial é papel, impressão, tinta, e tudo isso usa como base preços em dólar. E enquanto não tiver uma economia mais estável, a gente não tiver uma visão econômica mais estável, a gente não tiver uma atuação econômica mais estável, não vai adiantar nada a gente ter todo um trabalho editorial bom, se você vai ter que pagar juros absurdos, sabe? O pessoal fala da crise editorial, mas nos últimos 5 anos, se você for ver as empresas que tiveram lucro, estamos numa crise, certo? As empresas que tiveram lucro foram bancos. Então, assim, se você está numa crise e os bancos continuam tendo lucro, você tem alguma coisa errada aí que precisa ser arrumada. Então, as editoras precisam criar novas formas de resolver seus problemas. Mas, como um todo, assim, como mercado, como empresas, como meio, a gente tem que dar uma cobrada melhor numa situação econômica melhor, em soluções econômicas melhores, porque não dá para uma editora pequena, média, lidar com juros altos, ter que pagar juros altíssimos e depois botar a culpa no mercado, sabe? A gente sabe que, por exemplo, eu ouço muito pessoal falar mas a banca de jornal, a banca de jornal. Se eu coloco um livro meu na banca de jornal, eu vou receber o dinheiro desse livro 2 meses depois do que eu coloquei. E não tem nenhum investimento que compense esses 2 meses entre o investimento que eu fiz na revista e o retorno. Então a coisa fica muito complicada para uma editora. Ela pode pensar em várias formas criativas, mas a gente precisa de uma economia um pouco mais estável. A partir disso, a gente pode ter um mercado melhor, uma situação melhor para você vender e fazer quadrinhos. A gente vê muita discussão em fora de internet, grupos, né, sobre material de capa dura ou essas edições de luxo, que é um material que encarece, principalmente é muito caro para o bolso, né, do consumidor. Qual que é a percepção de vocês em relação a esse tipo de material? Eu acho que é importante ter também. Eu acho que, por exemplo, no caso dos mangás, você tem muito pouca coisa em capa dura, né? A JBC lançou o primeiro mangá em capa dura do Brasil, que foi o Kanzenban do Cavaleiro do Zodíaco, e depois a Darkside lançou também mangá em capa dura, e agora o Pipoca e Nanquim, se eu não me engano, não sei se o deles é capa dura ou não. Mas enfim, tem muito pouco. O que eu acho é que há espaço para todos os formatos. Tem muita gente que já cresceu, que tem dinheiro, que tem uma base e que quer ter um quadrinho bacana, em capa dura, legal, para sua coleção. Então eu acho que há espaço para todo tipo de quadrinho no mercado. Você tem que ter os mais baratos, quando possível, os médios e os super luxo para os colecionadores que quiserem comprar. Acho que tem espaço para todos. Olha, nós entramos agora nas obras de capa dura, com o primeiro Delirium Tremens, de Edgar Allan Poe. É o nosso primeiro trabalho, é um quadrinho sobre o Edgar Allan Poe, sobre a obra dele, né? A gente pegou várias obras dele e trabalhou da nossa maneira, sem ser adaptações. Então eu mesmo, minha história, eu escrevi livres usando alguns conceitos da obra dele. Cara, a gente está sendo interessante, é um mercado que é até mais legal vender direto para o público, né? A Amazon tem uma boa saída desse tipo de material, mas a gente também, no mesmo ano, ao mesmo tempo, lançou 2 quadrinhos que custam R$10, que é de 20 páginas, que é o Freak Show e o Vikings, do Eduardo Castro, o Freak Show meu. E a ideia era realmente... A gente gosta desse negócio de atender desde o cara que tá com troco no bolso até alguém que é super colecionador, que compra um pra ler, outro pra guardar. É isso. A Jambô, como editora de RPG, a gente passou muito por isso. A gente faz um produto mais barato, mais acessível. A gente fala, vamos fazer isso aqui mais barato, mais acessível. Imediatamente o público pede um produto de luxo. Imediatamente. Nós fizemos uma experiência com Mutantes Malfeitores, que é um RPG de super-heróis. Nós publicamos ele em preto e branco. Houve um furor, porque o pessoal reclamou, porque a gente pegou matéria colorida e publicou em preto e branco. A gente publicou a nova versão a cores. Já teve gente que veio perguntar, vocês não vão fazer uma edição mais barata? Então, a gente tenta sempre ter um equilíbrio. Nós temos vários produtos acessíveis, mesmo livros, capa dura, preto e branco, a gente faz um livro um pouco mais acessível e nós estamos investindo e dando uma acertada em
em encadernados de luxo, ou seja, capa dura, papel couché, de gramatura melhor, impressão melhor. Eu acho que se você souber o teu público, conhecer e conversar com o teu público, você tem espaço para os dois, sabe? Nós temos quadrinhos que começam a ser vendidos a partir de R$20. Ao mesmo tempo, nós temos quadrinhos que vão subindo, e nós temos livros de RPG de 300 páginas coloridas por R$170. Você tem uma variação. Eu acho que a ideia é você conhecer o público, oferecer opções e você saber o que encaixa melhor em cada público. Eu não sou contra as versões de luxo, eu não sou contra das versões mais baratas. Eu acho que precisa ter opções. Porque simplesmente pegar uma revista e só publicar em luxo ou só publicar barato não é uma opção legal. Eu acho que precisa ser pensado, a editora ou a pessoa que está publicando, a empresa precisa conhecer o público e saber conversar com ele, saber o que ele quer. Existem edições que, se você fizer barato, é um crime, sinceramente é um crime. E tem outras que você fala, ok, isso é legal, mas precisa capa dura? Não dá para fazer uma capa cartão? Precisa um papel offset de luxo? Não dá para fazer alguma coisa? A gente sempre tenta pensar um pouco nisso também. Quais são os planos de vocês para o ano que vem para superar essa crise? A gente está pensando bastante em investir em parcerias, investir mais, não só em dinheiro, mas tempo, atenção, na parte virtual, que é uma forma de divulgação muito boa e necessária hoje em dia, e tentar chegar em outras formas de divulgação. A gente fala em outras formas de divulgação porque a grande mídia não conhece quadrinhos. Se você procurar jornais, TV, rádios, tudo que você tem aqui na Comic Con Experience para eles é novidade. Sendo que pra gente que trabalha, pra gente que é fã, as coisas não são bem novidades, sabe? São nomes que a gente já conhece, que a gente está esperando. Então como que um jornal, uma rádio, uma TV não conhece isso? Então a gente vai fazer um esforço para fazer os nossos produtos, fazer a editora, fazer quadrinho, RPG, livro, chegar mais na grande mídia, porque assim ela consegue chegar no público final. E vamos ver o que a gente consegue fazer também de parceria, de internet. A Jambô tem o podcast da Jambô, a gente tem Jambô News, a gente tem e-mail. Vamos ver o que mais a gente pode fazer para trazer mais gente através disso. E a partir daí, esparramar mais as informações sobre o material da gente. Olha, se a gente continuar podendo publicar o que quer, que já é o grande problema do ano que vem, na minha opinião, fora isso, né, de ter um problema político grave, eu acredito que para nós é uma reestruturação que a gente já havia feito. A gente já havia se reorganizado para viver um mundo sem grandes redes de livraria. Então, vai ser um ano que a gente vai até se fortalecer, talvez publicar mais coisas. Eu acho que a gente tem que pensar mais em o que você vai fazer para sair disso, ou que estratégias você vai ter, e é isso que eu tenho pensado hoje.